Saudações, prezados estudantes. Estamos dando início a partir de agora da nossa unidade 2, do estágio supervisionado 2 também, e a nossa aula de hoje trará algumas elucidações sobre as concepções de avaliação, né, e como avaliar de forma correta. Os tópicos desta aula são os seguintes: contextualizando o sentido de avaliar, a avaliação e o avaliador, o ato de avaliar, a avaliação da aprendizagem. Então, para contextualizar o sentido de avaliar, né, para a gente ter um início de conversa, é importante esclarecer que o ato de avaliar se faz presente em nossas vidas desde o nascimento. Por exemplo, quando nascemos, somos medidos, pesados e analisados. Isso é uma avaliação, né? Nosso batimento cardíaco é verificado, nossa respiração. Nós somos submetidos a inúmeros testes, como o do pezinho, da orelhinha, dos olhos, quadril, enfim. Então, a avaliação tem várias dimensões. Nesse sentido, esse sentido mais biológico aqui, os médicos e enfermeiros fazem isso porque é necessário para planejar as próximas ações, ou seja, a depender do que for encontrado em cada um desses testes e exames, o médico traçará estratégias de intervenção no sentido da promoção e da preservação da saúde desse recém-nascido. Mas qual o sentido da avaliação no contexto da educação? Então, resgatando o conceito de avaliar para o contexto da educação, encontraremos diversas definições, mas vamos nos ater às postulações de Cipriano Lucchesi e de Maristella Chueri, né, que trazem importantes contribuições aos debates em torno dessa categoria conceitual. A partir da análise justamente desses teóricos que nós vamos conversar sobre a avaliação no sentido pedagógico, né, a avaliação no contexto educacional. Então, avaliar, nesse sentido, é diagnosticar a situação de aprendizagem, tendo em vista o desejo, né, o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, justamente para a melhoria da qualidade do desempenho do educando, na medida em que busca meios pelos quais todos possam aprender o que é necessário para o próprio desenvolvimento dessa educação. Como afirma Jussara Hoffmann, a avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade e também é um acompanhamento, né, um passo a passo do educando, acompanhar esse educando na sua trajetória de construção do conhecimento. Já para Vasconcelos, a avaliação é um processo abrangente que é próprio da existência humana e que implica reflexão sobre a prática, no sentido de diagnosticar seus avanços e dificuldades a partir dos resultados. Então, planejar as tomadas de decisão sobre as atividades didáticas posteriores. De acordo com Furlan, a avaliação só faz sentido se for utilizada com a finalidade de saber mais sobre o aluno e de colher elementos para que a educação escolar aconteça de forma próxima da realidade e dentro de um contexto, né? Então, nesse sentido, qual que seria a avaliação, qual que seria a postura da avaliação e do avaliador? Então, Jussara Hoffmann, ainda falando sobre avaliação, ela aponta que o avaliador não deve se assustar com a realidade, mas observá-la atentamente, e também ele não deve simplesmente julgar, aprovar ou reprovar, mas se abrir para observar aquela realidade, né? Buscando conhecer essa realidade como verdadeiramente ela se apresenta. E, a partir dela, criar estratégias de superação dos limites e a ampliação das possibilidades, com vistas sempre à garantia da aprendizagem daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Então, para Lucchesi, o ato de avaliar, devido a estar a serviço da obtenção do melhor resultado possível, antes de mais nada, implica a disposição de acolher. Então, Lucchesi, ele coloca justamente essa característica do ato de avaliar, né? Que é justamente a disposição para acolher. O avaliador, ele precisa ter essa disposição para acolher aquele sujeito que está sendo avaliado. Então, a disposição de acolher está no sujeito do avaliador e não no objeto da avaliação.
o avaliador é o adulto, né, ou aquele mais experiente na relação de avaliação, que não necessariamente vai ser a pessoa mais velha naquela relação, mas sim a pessoa mais experiente. Por isso, ele deve possuir a disposição de acolher. Um bom avaliador, né, um bom professor avaliador, assim como um bom médico, como um pai, como um psicólogo ou empresário, eles devem ter a disposição de acolher. Porque você imagina um psicólogo, por exemplo, que não tenha uma disposição para acolher, ou um bom médico que não tenha esse olhar de empatia para com o seu paciente. Isso a gente vai entender como inconcebível, né? Então, a postura desse profissional, inclusive do professor, tem que ser sempre orientada pela disposição de acolher, né? Avançando um pouco mais, a avaliação da aprendizagem, agora nesse sentido mais próprio da aprendizagem, que nós vamos discutir agora, vamos conversar, nós já sabemos, por exemplo, que a avaliação em que concerne o ato de avaliar, né, ela requer uma postura do avaliador que é sempre nessa perspectiva que Lucchesi colocou, né, que é a disposição para acolher. Então, nesse sentido, nós reafirmamos que para se processar a avaliação da aprendizagem, o educador necessita dispor-se a acolher o que está acontecendo, né? Isso porque certamente o educador poderá ter alguma expectativa em relação a possíveis resultados de sua atividade, mas necessita estar disponível para acolher seja lá o que for que estiver acontecendo. Eu estou querendo falar, em outras palavras, em síntese, o que Lucchesi quer dizer com isso é que o professor ele precisa ter uma avaliação muito mais abrangente do que aquela meramente quantitativa, né, em que avalia o aluno somente pelas notas que ele apresenta na atividade avaliativa. A gente precisa compreender a origem desse aluno, a gente precisa compreender quais são as interferências, as intercorrências que estão influenciando nesse processo de ensino-aprendizagem, né? As dificuldades que ele tem, inclusive de acesso à escola, tudo isso deve ser levado em consideração e é o que nós chamamos de dimensão subjetiva da avaliação. Então, nesse sentido ainda de acolher o educando, nas palavras de Lucchesi, esse é o ponto básico para proceder às atividades de avaliação, assim como para proceder toda e qualquer prática educativa, ou seja, ele está querendo dizer que o acolhimento é uma característica que deve estar sempre acompanhada da avaliação, né? Embora esse acolhimento possa, por vezes, também vir acompanhado de uma recusa, né? E a recusa significa justamente a impossibilidade de estabelecer um vínculo de trabalho educativo com quem está sendo recusado. Então, sem acolhimento, temos a recusa. E a recusa significa a impossibilidade de estabelecer esse vínculo. O professor, então, portanto, precisa estar sempre aberto a fazer esse envolvimento com o aluno, esse vínculo, né, afetivo, porque a educação tem a sua dimensão afetiva também, inclusive nos parâmetros curriculares nacionais, isso é posto, né, como uma característica do professor da educação básica, essa afetividade para com o aluno. Então, essa afetividade é que vai propiciar esse acolhimento e essa predisposição para acolher. Então, em síntese, avaliar a aprendizagem escolar implica estar disponível para acolher nossos educandos no estado em que eles estejam, para a partir daí poder auxiliá-los em sua trajetória de vida. Para que isso ocorra, é necessário que tenhamos cuidado e zelo com a nossa prática pedagógica. Devemos planejar nossas ações e estimularmos o senso crítico e a praxis, que vocês devem lembrar da aula anterior, né, que é justamente o exercício contínuo de reflexão sobre a ação. Então, o professor, para ter essa predisposição, essa disposição, essa disponibilidade para acolher, ele também precisa estar sempre
acompanhado pela praxis pedagógica, que é justamente o exercício contínuo da reflexão sobre a ação. Ele precisa refletir sobre a ação que ele está promovendo e, a partir dessa reflexão, replanejar essa ação, né? Que é justamente o conceito de praxis, essa ação sempre orientada pela sua reflexão. Então, pessoal, para finalizar esta aula, eu trouxe essa frase, né, para que possamos fazer uma reflexão. Ela diz o seguinte: a avaliação nos acompanha desde a mais tenra idade e durante toda a vida, daí a sua dimensão fundamentalmente humana. Eu convido a vocês a refletir sobre essa frase, justamente nesse quesito dimensão fundamentalmente humana, porque o ato de avaliar é próprio do ser humano. Então, nós precisamos refletir sobre que tipo de avaliação estamos fazendo e que tipo de avaliação o nosso trabalho está contribuindo. Obrigado e até a próxima.